Sejam bem-vindos ao culto do Evangelho no Lar, um oferecimento do Pronto Socorro Espiritual Bezerra de Menezes, a nossa casa de oração aqui na cidade de Aracaju, Sergipe. E para fazer a preparação do ambiente, nós escolhemos uma lição do livro Chão de Luz, uma mensagem de Dr. Bezerra de Menezes, patrono da nossa casa, através da psicofonia da médium Shirlene Soares Campos. E esta lição tem como título Viver o Hoje. E nos diz assim o querido Bezerra: há sempre na vida aquela busca do que fomos, do que fizemos, aquele ontem que pesa tanto, às vezes, mas na nossa imaginação do que propriamente na nossa alma. Devemos nos preocupar muito com aquilo que possuímos nas mãos, que é o recurso abençoado que Deus nos colocou. As chances reencarnatórias, as facilidades que uma nova vida oferece, o próprio esquecimento das vidas passadas já são fatores bem positivos, apesar do nosso hoje. Mesmo amanhã, esse amanhã que está sendo construído hoje, não deve pesar tanto no nosso julgamento, a não ser pelo bem que venhamos a praticar, pela caridade que exerçamos, porque o importante mesmo é o instante que vocês estão vivendo. Ele vai decidir o futuro, ele vai eliminar o passado. Desse modo, meus filhos, detenham-se muito no trabalho do hoje, esse momento que vocês vivem, de contato com a doutrina, de contato com a caridade, no ressarcir de suas dívidas, porque o hoje realmente é muito e muito importante. Jesus viveu intensamente o presente dele na Terra e nos alertou para que não nos inquietássemos pelo amanhã, que o amanhã Deus proveria. E assim é. Vocês, no hoje, já estão fazendo uma programação futura e já estão resgatando os pesados débitos de vidas passadas. Mas levem a sério a vida, porque tudo depende de como vocês sentem, de como vocês agem, de como vocês aproveitam esse instante precioso e sublime que é o viver agora. Que Jesus nos ampare. Embalados, meus irmãos, por essa belíssima mensagem de Bezerra de Menezes, vamos unir o nosso coração, vamos unir o nosso pensamento em uma prece a Deus, nosso Pai de misericórdia e bondade, a Jesus, esse nosso amigo de todas as horas, e rogar-lhes o amparo, a proteção, as suas vibrações de amor sobre todos nós, encarnados e desencarnados. Que o teu amor, que a tua luz alcance os nossos lares nesse momento, trazendo a paz, trazendo a união, curando os enfermos, reequilibrando aqueles que estão em desarmonia, Senhor. E assim, sobre o teu amparo, nas tuas mãos nos entregamos em um amor incondicional que vem de Deus. Fica conosco, Senhor Jesus, nos sustenta hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Bem, queridos irmãos, hoje o assunto escolhido do Evangelho para a nossa conversa é a parábola do credor incompassivo. Então Pedro, chegando-se a ele, perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar ao irmão que pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu-lhe:
Não te digo até 7, mas até 77 vezes. Eis porque o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu acertar contas com os seus servos. Ao começar o acerto, trouxeram-lhe um que devia 10.000 talentos. Não tendo esse com que pagar, o Senhor ordenou que o vendesse juntamente com a mulher e com os filhos e todos os seus bens para o pagamento da dívida. O servo, porém, caiu aos seus pés e, prostrado, suplicava-lhe: dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o Senhor, compadecendo-se do servo, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Mas quando saiu dali, esse servo encontrou um dos seus companheiros de servidão que lhe devia 100 denários e, agarrando-o pelo pescoço, pôs-se a sufocá-lo e a insistir: paga-me o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, rogava-lhe: dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas ele não quis ouvi-lo. Antes retirou-se e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo seus companheiros de servidão o que aconteceram, ficaram muito penalizados e, procurando o Senhor, contaram-lhe todo o acontecido. Então o Senhor mandou chamar aquele servo e disse: servo mau, eu te perdoei toda a tua dívida, porque me rogaste. Não devias também tu ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? Assim, encolerizado, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que pagasse toda a sua dívida. Eis como meu Pai Celeste agirá convosco, se cada de vós não perdoar de coração ao seu irmão. Anotação de Mateus, no capítulo 18, versículos de 15 a 35. Meus irmãos, podemos verificar que essa parábola vem nos falar sobre o perdão, que é tão necessário em nossas vidas. Aqui no início, nessa leitura, a resposta de Jesus a Pedro diz que não perdoar apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7. Está anotado em algumas edições, algumas tradições. Nessa aqui que eu estou lendo, está anotado que é 77 vezes. Mas não importa, né? Se 77 ou 70 vezes 7. O que Jesus quis dizer é que o perdão tem que ser infinito, entendeu? E o perdão é incondicional, não pode estar condicionado a nada. Por isso, Jesus usou dessa alegoria, dessa comparação em relação a essa moeda, né? Em relação aos talentos. Ele compara, né? Uma dívida de 10.000 talentos, né? E compara uma dívida de 100 denários, valores totalmente diferentes. 10.000 talentos, muito dinheiro naquela época de Jesus, né? Correspondia a quase 164 toneladas de ouro, uma quantia exorbitante, exatamente, né? Para demonstrar que o perdão é infinito, é incondicional. Daí essa quantia tão exorbitante. E, ao mesmo tempo, ele também demonstra que o servo não perdoou a quem devia, né? Ele, logo saindo dali, encontrou alguém que devia para ele uma quantia infinitamente menor e que ele não perdoar.
não quis perdoar, né? Daí, a gente traz também para essa parábola o ensinamento da oração do Pai Nosso, que Jesus deixou para todos nós, a única oração que Jesus nos ensinou, né? Lembrando no Pai Nosso, perdoa as nossas ofensas, como perdoamos aos que nos têm ofendido. Então, a gente pronuncia essas palavras sem pensar muito bem no compromisso que estamos assumindo. Nós queremos ser perdoados, mas não queremos perdoar a quem nos ofende ou a quem nos deve, né? Aqui está mais no caso da ofensa. E também esta parábola, ela está reproduzida no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo, nos itens 3 e 4, né? Onde Allan Kardec nos esclarece, né? Nos dá o seguinte esclarecimento. Amar o próximo como a si mesmo, fazer pelos outros o que quereríamos que os outros fizessem por nós. É a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres do homem para com o próximo. Não podemos encontrar guia mais seguro a tal respeito que tomar para padrão do que devemos fazer aos outros aquilo que para nós desejamos. Com que direito exigiríamos dos nossos semelhantes melhor proceder, mais indulgência, mais benevolência e devotamento para conosco do que os temos para com eles? A prática dessas máximas tende à destruição do egoísmo. Quando as adotarem para regra de conduta e para a base de suas instituições, os homens compreenderão a verdadeira fraternidade e farão que entre eles reine a paz e a justiça. Não mais haverá ódios, nem dissensões, mas tão somente união, concórdia e benevolência mútua. Então, aqui Kardec nos fala da destruição do egoísmo. O egoísmo e o orgulho são as chagas da humanidade. É o que ainda está nos prendendo aqui nesta Terra e fazendo com que o nosso planeta não avance, né, na classificação dos mundos regenerados, dos mundos felizes. É o que nos faz ainda estar aqui passando por tanto momento de dor. E tudo isso, meus irmãos, passa pelo perdão, né? Tivemos a bênção, como na lição de Bezerra nos fala aqui, né? Sobre as bênçãos que Deus nos oferece, né? As chances reencarnatórias, a facilidade de uma nova vida que nos oferece, o próprio esquecimento das vidas passadas, porque se nós soubéssemos quem fomos, quem nos fez mal, porque sentimos alguma antipatia por um familiar, por alguém muitas vezes tão próximo de nós, se nós soubéssemos o real motivo, aí é que a situação ficaria mais difícil, o perdão se tornaria mais difícil. Então, meus irmãos, é preciso que a gente esteja sempre aberto ao perdão. Não podemos deixar para uma próxima encarnação, mesmo sabendo que tivemos, que vivemos ontem, que vivemos hoje e que viveremos amanhã, mas não podemos estar procrastinando essa condição de ter que perdoar os nossos, não digo assim os nossos inimigos, mas os nossos adversários, aqueles por quem não nutrimos muita simpatia e que muitas vezes
é também recíproca. E um outro ponto do Evangelho segundo o Espiritismo, esta parábola também pode ser contextualizada, que é no capítulo 10, sobre esse capítulo 10, capítulo 10º, né? É todo ele sobre o perdão. E no item 4, né, deste capítulo, bem-aventurados que são misericordiosos, porque não existe misericórdia sem perdão, né? Kardec nos diz assim: a misericórdia é o complemento da brandura, porquanto aquele que não for misericordioso não poderá ser brando e pacífico. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor denotam alma sem elevação, sem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada, que paira acima dos golpes que lhe possam desferir. Uma é sempre ansiosa, de sombria suscetibilidade e cheia de fel. A outra é calma, toda mansidão e caridade. Então, meus irmãos, o perdão é próprio das almas elevadas. Não importa se o nosso irmão, se ele não quer nos perdoar. O importante é que nós o perdoe. O importante é que nós peçamos o perdão a ele. Porque se ele não quiser nos perdoar, aí já é por parte dele. A nossa parte nós fizemos. E perdoar não é dizer que você vai nutrir por aquela pessoa as mesmas afeições, os mesmos afetos que você tem por um amigo. É não desejar o mal, é desejar sempre a sua felicidade. Não precisa você chegar e... que muitas vezes a gente fala assim, Deus é que perdoa. Então a gente tira de nossas mãos a situação e coloca nas mãos de Deus. Né? Ou então a gente diz assim, eu perdoo, mas não quero vê-lo nunca mais. Se a gente encontra com essa pessoa na rua e ele está vindo na nossa direção, a gente dobra na primeira esquina e procura fugir da sua presença. Então, isso não é perdoar, porque seu coração está cheio de ressentimento. Ou então ficamos contando para outras pessoas sempre sobre aquilo que nos magoou. E cada vez que contamos para alguém, a gente volta a ressentir e passar tudo de novo. Então, queridos irmãos, Deus é misericordioso, deixando sempre viável a todos nós o caminho da redenção. Perdoemos, então. Muita paz para todos nós.